Muito bom dia, nação! Logo cedo já estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês. E já logo nesta quarta-feira, é hoje, dia de decisão, aonde o Flamengo vai entrar aqui, no Allianz Parque, partida pela Copa do Brasil, aonde o Flamengo, um empate leva o Flamengo para as quartas de final, perdendo até mesmo por um gol de diferença, também passa para as quartas de final. E é aqui que vai acontecer essa partida. Se você quer arriscar o seu palpite, já coloca nos comentários, já seja bem-vindo aqui no nosso canal. E se você não é inscrito aqui no nosso canal, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva, ative o sino das notificações, compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp. Cada like nesse vídeo é uma força positiva para o nosso Mengão, tá bom? Vamos então analisar as informações do Flamengo. Lembrando, pessoal, que o Flamengo vai com força máxima. O Flamengo perdeu a partida pelo Campeonato Brasileiro para o São Paulo por 1-0, mas ganhou a partida anterior, que foi contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. O Flamengo tem uma boa vantagem, são 2 gols de diferença, e agora o Flamengo pode até mesmo empatar essa partida que estará nas quartas de final da Copa do Brasil. Agora eu quero que você faça o seguinte, coloca nos comentários aí o seu placar, arrisca o seu palpite. Será que o Palmeiras vai conseguir sair dessa crise e conseguir vencer o Flamengo? Ou o Flamengo vai se classificar para as quartas de final? Comenta aí embaixo e fica com as imagens aí do estádio do Allianz Parque. E aqui, galera, olha só, nesse campo, inclusive, também tem um gramado aqui, um gramado sintético, né? É a parte do aquecimento dos jogadores. Os jogadores têm todo esse espaço aqui para poderem ficar treinando, né? Se aquecendo. Preparação para a partida. Bora lá agora, nação, na parte do vestiário. Essa parte aqui a gente vai secar um pouquinho, que é a parte de onde os jogadores do Palmeiras, eles ficam aqui, tá aqui a camisa, do Piquerez, Tomara que ele não jogue nada hoje, hein? Vamos ver. Tá aqui, do Estevão, do Dudu, acho que nem vai entrar hoje. Goleiro Everton, que deve tomar 2 frangos aí hoje. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas tá aí, camisa dos jogadores, para você ter uma ideia. Agora vem cá, e essa parte aqui é a parte do pós-jogo, né? Onde os jogadores, eles relaxam ali, fazem a massagem ali, né? Ainda mais se tem alguma lesão, alguma coisa. Então tá aí, tô mostrando para você os bastidores da partida da Copa do Brasil, hein? E é aqui que vai acontecer as oitavas de final da Copa do Brasil. É aqui que o Flamengo vai sentar, ali a outra parte ali do banco de reserva, onde vai ficar o Palmeiras, e é aqui que vai acontecer as oitavas de final da Copa do Brasil. Inclusive, pessoal, um detalhe muito importante, olha só, por causa dos eventos que acontecem no Allianz Parque, essa parte aqui, ela seria isolada, mas para o jogo da Copa do Brasil, vai ser liberado, então o estádio vai ter a sua capacidade máxima. A parte onde o Flamengo vai ficar, o time visitante, será ali, É ali aonde a nação vai ficar, torcendo para o Mengão passar para as quartas de final. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida, a expectativa é boa, é um confronto que vai decidir e vai tirar até mesmo um forte candidato ao título da Copa do Brasil. Então tá aí, vamos ver o que vai acontecer. É isso aí, nação, e é clima de decisão mesmo estando apenas nas oitavas de final da Copa do Brasil. Isso porque um dos favoritos ao título da Copa do Brasil vai sair nesta noite, né? Vai sair da Copa do Brasil, ou Palmeiras ou Flamengo. Tomara que seja o lado do Palmeiras, né? Que o Flamengo continue e fique firme até o final para a disputa desse título. Não deu pra gente mostrar o vestiário do Flamengo, porque o vestiário no caso, que seria o adversário do Palmeiras, isso porque a casa é do Palmeiras, né? Não deu pra mostrar porque o vestiário é preparado algumas horas antes da partida, no caso 3 horas antes da partida. Por isso não deu pra mostrar, só deu pra mostrar somente o vestiário do Palmeiras, mas deu aí pra mostrar pra você o clima de decisão
que está sendo preparado para essa partida, né? Vamos analisar agora a imprensa esportiva falando sobre essa preparação do Mengão e também sobre os palpites e a escalação do Flamengo, hein? Tem desfalque importante para essa partida. Vamos analisar. Créditos ESPN, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Bora então para as notícias do Flamengo. Tranquilo contra o Palmeiras? Diferença de gols nas derrotas do Flamengo desde a estreia do Tite. Tem 10 derrotas desde que assumiu o rubro-negro. 8 delas por 1 gol de diferença, uma vez por 2 gols de diferença e por 3 gols de diferença. Derrota por 2 gols, pênaltis por 3 ou mais, eliminado, isso no caso deste duelo com o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil. Temos a honra no Sport Center de hoje ter Paulo Calçade. Tudo bem, Calçade? Como vai? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Zupa. Uma coisa é um jogo nos pontos corridos, a outra a gente tentar entender o que é possível no mata-mata tendo uma vantagem de 2-0 no primeiro jogo. Então, assim, o mata-mata, ele sempre condiciona, se as duas partidas estão condicionadas a uma ideia, a necessidade de um time e de outro, assim, tudo estrategicamente, você trabalha muito o mata-mata. No segundo jogo, então, é por estratégia. Por quê? Quem vem com a vantagem, quando tem empate, você elimina um jogo, é como se tivesse eliminado e tivesse só uma partida na casa desse último mandante. Mas aqui o Flamengo traz uma ótima vantagem no momento que o Palmeiras não está legal. Não é aquele Palmeiras que o torcedor palmeirense sempre confiou. Agora, o mata-mata, ele impõe uma outra situação. Está aí Brasil e Espanha para provar isso, que no mata-mata as coisas podem ser diferentes. O Brasil não era favorito e ganhou. O Palmeiras tem uma missão, sabe claramente qual é. Se vai contar com o Estevão, se ele vai para o jogo é porque ele está bem. Eu não acredito que o Abel vai colocar um jogador mais ou menos. Então aí o Palmeiras não é que tem uma vantagem, mas melhora muito a sua condição. Vamos ver o que vem por aí. Acho que a gente vai ter muita emoção neste meio de semana com a Copa do Brasil, que vai ser legal. A gente já vai falar sobre a questão do status médico, a ausência do De La Cruz do Flamengo, a história do Estevão, mistério, Palmeiras no modo misterioso para esse jogo. Faz parte. Né? Se faz. E claramente o Palmeiras está usando desse expediente. Zupa, boa noite para você. Qual o tamanho dessa missão do Palmeiras de tentar reverter o jogo com o Flamengo? É grande. Boa noite, Mota, Calçade, boa noite, fã de esportes. É das maiores missões que o Abel Ferreira, das mais difíceis, não das mais importantes, mas das mais difíceis que o Abel Ferreira teve pela frente nesses quase 4 anos de Palmeiras. Eu digo que não é das mais importantes, é claro que ela é importante, porque dentro da hierarquia dos campeonatos, a Copa do Brasil é o terceiro campeonato que o Palmeiras disputa, que o Flamengo disputa também. O Abel teve que preparar o Palmeiras por uma final de Libertadores contra o Flamengo, o Abel teve que preparar o Palmeiras para 2 mundiais de clubes, uma final com o Chelsea, claro, desafios maiores, mas esse que é reverter um mata-mata contra o Flamengo, um Flamengo do Tite, um técnico que mostra uma estabilidade nos seus trabalhos, defensiva principalmente, você reverter 2 gols de diferença para um Flamengo com a qualidade que tem, com o técnico que tem, com o perfil de trabalho que tem, é uma missão muito complicada. Então, assim, de um lado, dá para se apegar, embora o momento seja ruim do Palmeiras, o Abel admite isso, mas dá para se apegar no fato de que o Abel é um cara muito afeito ao jogo estratégico e ele já se mostrou capaz de encontrar soluções estratégicas em momentos bem agudos de competições. Dá para o palmeirense se apegar nisso, mas dá para o rubro-negro olhar para a tela que a gente viu aí. Embora 10 derrotas ser até bastante, né? O Tite não tem um ano de Flamengo, 10 derrotas é até mais, né? O Flamengo viveu ali alguns altos e baixos, mas por esse placar que o Palmeiras precisa, é muito raro isso acontecer. Então é uma missão bastante complicada. O Palmeiras vai ter que jogar o que ele jogou no máximo da temporada. Algo muito distante daquilo que ele vem jogando atualmente. É claro que é possível, mas é uma montanha íngreme a ser escalada. Quero te ouvir também por essa perspectiva, Calçade, a missão do Palmeiras, o tamanho do desafio, do obstáculo que é se classificar diante do Flamengo sabendo que precisa ganhar no mínimo de 2 gols. Ele tem ali uma demanda bem clara, né? E o Flamengo, sim, também é difícil o Flamengo passar um jogo sem marcar gol. Sim. E o Palmeiras não é só os gols que ele pode marcar, e sim aqueles que ele não pode tomar, porque senão amplia a vantagem do Flamengo. Então, por esse lado, é uma missão duríssima. No momento que você fala, bom, o Palmeiras
tomou 2 gols do Maracanã, mas é a melhor versão do Palmeiras e tal. Bom, ele vai competir de outra forma. Não é um Palmeiras que está, nesse momento, competindo bem no Campeonato Brasileiro, levou esse problema para a Copa do Brasil também. Então, o Flamengo tem uma vantagem excepcional, pelo tamanho das duas equipes, pelo duelo que representa no futebol brasileiro. A gente olhar campeonatos brasileiros, Copas do Brasil, Libertadores da América, nesses últimos anos, tem dado Palmeiras e Flamengo. Eles vão ali dividindo, conquistando títulos. Então, é um grande duelo. Poderia ser a final da Copa do Brasil tranquilamente. Eles poderiam estar em lados opostos e aí se cruzarem, mas não é o caso. Então, um candidato vai ficar pelo caminho. O melhor time nesse momento é o Flamengo. O melhor time, eu digo, o melhor grupo de jogadores, naturalmente, é do Flamengo. Mas nem sempre o melhor grupo tem o melhor futebol, o melhor time. E essa é a característica do Palmeiras, que com o seu perfil de grupo, o seu elenco, o seu perfil de jogador, o Palmeiras conquista muito. O Palmeiras está acima daquilo que ele... Não é que ele gasta muito, mas ele tecnicamente, às vezes você olha, não dá para comparar com o Flamengo. E ele entrega muito. Então a gente não está vendo isso, por isso que o torcedor está estranhando. Mas um gigante vai ficar pelo caminho aí. E é um período para os dois muito delicado. Muito delicado. O ano pode simplesmente acabar. Por quê? O Palmeiras tem... Pela Libertadores, o Botafogo. Não é nada fácil. O Flamengo tem um jogo em casa contra o Bolívar, que é o jogo para trabalhar a classificação, e o jogo da Bolívia, no dia 22 de agosto, para sobreviver. Se ele levar para a Bolívia uma necessidade como tem o Palmeiras, não vai acontecer, né? De perder no Maracanã. Na fase de grupos, goleou o time boliviano, mas ele tem uma tarefa que ele precisa de uma vantagem, porque ele tem mais um jogo contra o Palmeiras, aí pelo Brasileiro, tem clássico contra o Botafogo, é muito difícil o período de ambos. Então, muita coisa pode ficar pelo caminho nesta etapa, porque o Palmeiras sai do Flamengo e tem o Botafogo. Sim. Só que você quer moleza? Não tem. Não tem. E entre os jogos, o São Paulo... Pelo Campeonato Brasileiro, né? Ou seja, é um gosto que a gente vem batendo. E não dá para abandonar. Exatamente, senão as coisas se desgarram, né? Os adversários se desgarram. O mistério que a gente falou é sobre o Estevão. Sim. Vamos trazer alguns números do Estevão para debater até o peso. Vinícius Nicoletti, que acompanha o Palmeiras aqui na ESPN, tem dado esse noticiário, né, Zupa? Como pode um menino tão magrinho ter um peso tão grande? É impressionante. Né? A gente olha que... o Palmeiras no ano, com e sem o Estevão, o aproveitamento 69 para 61 é uma diferença importante. Claro que é. Mas mais abaixo é ainda mais significativo, porque o Palmeiras precisa fazer gols, não é que basta ganhar, a questão de ganhar. Então, gols marcados é muita diferença, 1,67 para 1,29 e 18 chutes para 14 sem ele, também percentualmente é mais significativo essa criação ofensiva do que somar pontos. Muitos jogos do sem Estevão foi no período mais fácil. Exato. E é o Paulistão. Vamos falar do desfalque do Flamengo. O Flamengo tem uma boa notícia, que é o Cebolinha relacionado, né? Ele que era um possível desfalque, ainda não dá para saber se será titular ou não. De La Cruz pelo Flamengo na temporada, sem contar o estadual, 17 jogos, é o 12º no ranking do time nesse período. É importante porque ele tem essa amostragem menor do que muitos colegas de Flamengo, mas gols é o 5º com 2, assistências é o 5º com 2, chances criadas é o líder com 41, passes para o último terço também é o líder do elenco do Flamengo nesse período dele na temporada, sem contar campeonato estadual. A gente fala de parte física, e o De La Cruz é um claro exemplo disso. Sim. A gente falou nas últimas entrevistas, quando ele foi contra o Atlético Goianiense, que ele preservou o De La Cruz, e ele ligou o alerta. Ele falou, olha, o De La Cruz tem, em julho, quase o mesmo número de jogos que ele teve na última temporada inteira no River Plate. Eu preciso segurá-lo. Então, assim, o corpo do De La Cruz, embora a técnica dele seja muito visível e faça a diferença no time do Flamengo, mas o corpo dele estranhou o futebol brasileiro. Há um impacto. E agora essa lesão o tira
pelo menos desse jogo. É preciso esperar para ver Libertadores, que tipo de presença que ele vai ter nas próximas rodadas. Menos mal para o Flamengo, que é um jogo de manutenção, menos mal para o Flamengo, que o Gerson vive uma fase espetacular. Depois que o De La Cruz foi para a Copa América, o Gerson pegou esse meio campo do Flamengo, botou embaixo do braço e hoje é o grande nome do setor na equipe do Tite. E a Copa América não foi suave para ele, né? A Copa América ainda aumentou piorou a situação de esgotamento, porque no primeiro jogo ele começa no banco, depois o Arrascaeta sai do time e ele vai embora. No time do Bielsa. Então é um jogador que para estar bem precisa estar fisicamente ótimo. Ele não é mas ele não é técnico? Não, ele é muito. Só que a parte física ela é fundamental para ele exercer esse jogo que a gente viu nos números, que é de primeiro em passes para o terço final, que é para onde o jogo é decidido, e também situações de gol. Então ele é um cara que vai abastecendo o time o tempo todo. E ele precisa fisicamente, porque ele é um ali no Flamengo ele joga como um segundo volante, né? Volante não é a palavra que cabe bem ao futebol dele, mas ali naquela situação, depois do Pulgar, De La Cruz, aí tem Gerson, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro na formação que o Tite considera titular, mas ele é um cara que carrega e chega. Olha, ele tem Arrascaeta para abastecer, Gerson, Cebolinha, uma bola diretamente para o Pedro, e nessa trajetória, geralmente ele rompe a marcação do adversário, porque ele precisa estar muito bem marcado, com um meio de campo que o adversário geralmente larga um segundo volante, é um cara que se aproxima em situação favorável. Então, assim, ele cumpre esse papel. Ele é um cara, o Flamengo batalhou muito para ter o De La Cruz. Mas demais, né? Começou e namorou, depois foi para outra temporada, conseguiu o De La Cruz e era tudo que o Flamengo queria. Era tudo que o Flamengo queria, ele está mostrando. Só que se você não tiver um mínimo de cuidado, perde jogador. Aí perde você perder um jogador hoje no calendário brasileiro por 15 dias, você tem time que vai perder um jogador por 5 partidas. Se você perde por 4 jogos no Campeonato Brasileiro, só no Brasileiro, é mais de 10% do campeonato. Então isso é um absurdo. Então, para evitar isso, tem que tirar. Mas o que o Tite tomou de pancada no sábado, né? As coisas que eu vi, assim, as pessoas, assim, a gente está falando de algo que não precisa de muita ciência para entender o que está passando com o De La Cruz. Não precisa. Não. Um pouquinho de bom senso, você entende. Se o Tite embarca, ele nunca vai fazer isso, né? Mas se o Tite, se fosse administrado o Flamengo por esse tipo de gente que acha que poupar é uma frescura, o Flamengo teria, o DM do Flamengo faltaria maca para todos esses caras, sim, porque você vai arrebentar jogador atrás de jogador. Então chega uma hora que tem que escolher. Infelizmente, o futebol brasileiro, ele te impõe isso, escolhas. E eu não acho que está errado, pelo seguinte, com o time que o Flamengo tem, na hora que ele tiver mais espaço para se dedicar ao brasileiro, agora com a Libertadores vai espaçar um pouco mais, o que acontece? Ele acelera no brasileiro e ele tem mais condição de pontuar. Se ele abandona uma Copa do Brasil ou negligencia uma Libertadores, pode acabar ali. Sim. Então você naturalmente vai deixar esse esforço para te retirar um ou outro, ou às vezes todos, no Campeonato Brasileiro. Mas não devia ter tirado todos. Gente, o Flamengo jogou na quarta-feira contra o Palmeiras, um jogo que moeu. Os dois times saem moídos. E foi jogar no sábado. Isso não se faz. Então é preciso ter um mínimo de consciência e conexão com o mundo do futebol para entender o que está sendo feito. Então o Tite tinha que tirar mesmo. O Flamengo não é derrotado pelo Palmeiras lá no Allianz Parque, na casa deles, desde 2017, totalizando 7 jogos sem perder, sendo 2 vitórias e 5 empates, com 10 gols marcados e 6 gols sofridos. Para quem gosta de números, fica aí o registro. Eu acho que vai continuar essa invencibilidade. Eu acredito, de fato, ou numa vitória do Flamengo, ou até mesmo no empate. Não vejo o Palmeiras vencendo o Flamengo, não. O Palmeiras vai ter que sair para o ataque. E o Flamengo se dá bem contra times que se jogam no ataque diante do Flamengo. A ver qual será a postura do técnico Tite. Pelo menos a gente já sabe como ele pretende montar o Flamengo. Falando o que a gente falou no vídeo anterior,
no começo do vídeo, desculpa, De La Cruz está fora, não se recuperou das dores no joelho, que ele recebeu uma pancada, foi desfalque contra o São Paulo por conta dessas dores e está sendo desfalque agora contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. No final de semana existe a expectativa de ele retornar ao time. Cebolinha, pelo menos tem um lado bom, foi relacionado, está à disposição do técnico Tite. Será que começa? Pois é, vou dar a resposta logo para vocês aqui. Pelo que apuramos, o Tite esboçou o Flamengo da seguinte maneira na atividade dessa terça, lembrando que foi a última atividade antes do duelo. Matheus Cunha mantido, ele é o goleiro da Copa do Brasil. Varela na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira, dupla de zaga, e Ayrton Lucas retornando à lateral esquerda. Meio de campo sendo montado por Pulgar, Alan, Gerson, Arrascaeta. E aí o ataque, nem Cebolinha e nem Bruno Henrique. Os dois estão aptos, os dois estão relacionados. Luiz Araújo ganha a vaga de titular na equipe do Flamengo e Pedro ao lado dele, obviamente. Não me espanta o Luiz Araújo ganhar essa vaga. Tá jogando muito bem, a verdade é essa. Tá se tornando uma espécie de 12º jogador do Tite. Sempre que entra, dá conta do recado, tem bons números, minutagem alta, pouco se machuca, não é um jogador violento, muito pelo contrário, não é um jogador de chamar atenção de maneira negativa, levando cartão, muito pelo contrário, é um jogador extremamente tático. Confesso para vocês que eu já fui um cara que critiquei o Luiz Araújo, mas na época as críticas eram válidas e justas, e agora a gente tem que elogiar, tá jogando muita bola. O meu único questionamento em relação a esse time é o Alan. Confesso para vocês que fico com receio, o Alan sendo o titular na vaga do De La Cruz. Por quê? O Alan não vem fazendo boas partidas. Porém, conversando com pessoas do dia a dia do Flamengo, e aí eu levantei uma bola. Mas tem o Igor Jesus, tem o Everton Araújo, tem o próprio Léo Ortiz. Aí o cara falou assim, Vene, o Flamengo pagou 9 milhões de euros nesse jogador. Se você bota o Léo Ortiz, que é zagueiro, para jogar de volante e deixa o Alan no banco, você, entre aspas, queima esse atleta. O Igor Jesus está voltando de lesão, o Everton Araújo é um garoto ainda, não dá para botar nessa fogueira. Então, faz sentido. O Tite ele vai manter a estrutura do time, com o Alan ali, como se fosse o De La Cruz jogando de volante, e o Gerson e a Arrascaeta serão os responsáveis pelas armações das jogadas, tendo o Luiz Araújo e Pedro. Lembrando que o Luiz Araújo foi muito bem quando entrou na vaga do Cebolinha, no jogo de ida. Lembra? Cebolinha se machucou, precisou sair, Luiz Araújo jogou na ponta esquerda, não foi nem para a ponta direita, e deu um trabalho danado. Inclusive o Flamengo melhorou bastante quando o Luiz Araújo entrou no jogo. Então, de certa maneira, concordo com as escolhas do Tite. Minha única preocupação é como será a atuação do Alan. A ver dentro de campo nessa quarta-feira. Para finalizar o nosso vídeo, a imprensa francesa noticiou o seguinte, vou ler exatamente aqui na íntegra, tá? Foi informação do site Santi Auna, no Foot Mercato, lá da França. Flamengo e Rennes estão próximos de um acordo por Fabrício Bruno. 12 milhões e meio de euros mais bônus. O que ainda trava o negócio é a pedida salarial. Fabrício Bruno quer entre 2 e 2,5 milhões de euros por ano. Eu não sei quanto Fabrício Bruno quis ou pediu ou aceitou. O que eu garanto para vocês é, no Flamengo me falaram o seguinte, Vene, diferentemente do que aconteceu com o West Ham, nesse caso, aconteceu o seguinte, nós recebemos a proposta do West Ham, nós aceitamos. O Fabrício Bruno foi quem não aceitou a proposta salarial. No caso do Rennes, isso uma pessoa do Flamengo me disse, no caso do Rennes, o jogador aceitou a proposta salarial do Rennes, mas o Flamengo não aceitou a proposta do Rennes para vender o jogador, que de fato foi de 12 milhões e meio de euros fixo, mais 1,5 de bônus, totalizando 14. O Flamengo não aceitou e não vai aceitar. O Flamengo tem a informação dos empresários do atleta que o Rennes pretende aumentar a proposta pelo Fabrício Bruno. O Flamengo vai vender? Não tem como saber, não tem como prever o futuro. Depende dos valores oferecidos, das condições, da forma de pagamento. Mas, nesse caso, a informação está errada, segundo essa pessoa do Flamengo, porque não aconteceu isso. Aconteceu o inverso. O Fabrício Bruno aceitou a proposta salarial do Rennes, mas o Flamengo foi quem não aceitou os valores oferecidos pela equipe francesa. Inclusive, eu tenho um nome da pessoa do Rennes que está negociando diretamente essa situação. É o Rick Massara. Se eu não me engano, ele já foi dirigente da Roma também. Então fica aí a informação para vocês. Beleza, pessoal? Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Coloca aí nos comentários aí o seu palpite, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou deixar meu palpite registrado aqui. Pra mim vai dar Flamengo 1 a 0.
1 a 0, o Flamengo ganha de novo do Palmeiras e aí passa para as quartas de final. Vamos ver o que vai acontecer, tudo pode acontecer, né? Vamos ficar de olho, a gente vai trazendo as informações para vocês. Fica ligado no nosso canal, que hoje vamos trazer o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo aqui para vocês, tá bom? Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.